Hoje, muitos de nós enfrentamos uma angústia silenciosa, porém intensa, a dor de perceber que aqueles que mais amamos não compartilham da mesma fé, do mesmo anseio por Deus, da mesma direção espiritual. E então surge a pergunta: por que o Senhor permite que nos afastemos de familiares tão queridos? A resposta, muitas vezes, está no próprio amor de Deus. Um amor que, mesmo nos levando por caminhos difíceis, é sempre um amor que guarda, que protege e que nos direciona para algo maior. Quando o Senhor nos chama a deixar para trás pessoas ou ambientes que nos distanciam dele, não é rejeição, é cuidado. Ele conhece o que está adiante, sabe o que é melhor para nós, e a sua vontade continua sendo boa, agradável e perfeita. Antes de começarmos, já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho para não perder nenhuma mensagem que edifica a sua vida. Vamos refletir sobre isso, como Deus, com sua sabedoria insondável, muitas vezes nos separa de quem não deseja ver nosso crescimento espiritual. Há momentos em que os conflitos mais intensos não estão fora, mas dentro do nosso próprio lar. Como dói quando aqueles que deveriam ser nossa base se tornam fonte de feridas e divisão. Quando os que mais amamos parecem nos afastar do caminho do Senhor, nossos corações clamam: por quê, Senhor? Porque minha própria família me afasta de Ti. É um conflito profundo, uma batalha interior que nos força a buscar entendimento na vontade divina. Mas, mesmo quando tudo parece desabar, Deus não se distancia. Ele está presente, mesmo no caos. A Bíblia nos mostra que Ele é um Pai de amor e sabedoria eterna. E mesmo quando não conseguimos compreender o rumo que Ele nos aponta, podemos ter certeza, Ele está nos guiando. Em meio às tensões familiares, a voz de Deus continua soando. Muitas vezes, não vem em trovões ou terremotos, mas em sussurros suaves que tocam o nosso coração, como aconteceu com Elias. Não foi no vento forte, nem no fogo, mas numa brisa leve que ele reconheceu o Senhor. Essa voz pode parecer discreta, mas é poderosa. Ela nos alerta que há algo maior nos esperando, algo que exige coragem para romper com ciclos que nos afastam do propósito eterno. Deus nos avisa porque nos ama profundamente. Ele sabe que certos vínculos, por mais afetivos que sejam, podem se tornar pesos que impedem nossa caminhada espiritual. Ele não quer que fiquemos presos em relacionamentos que nos arrastam para longe dele. Não porque ele despreze quem está ao nosso redor, mas porque deseja preservar o que ele tem reservado para nós. Ele nos chama a viver além da sombra das influências que nos limitam espiritualmente. Às vezes, isso exige nos afastarmos justamente daqueles que mais amamos. Quando isso acontecer, precisamos estar atentos. O Espírito Santo nos toca com inquietações, com um incômodo interior que revela que algo não está certo. Às vezes, a palavra de Deus nos confronta como uma luz que revela o caminho em meio às trevas. Se essa palavra está falando com você, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e comenta aqui embaixo o que Deus tem ministrado ao seu coração. A história de Noé é um exemplo claro disso. Ele vivia em tempos de extrema maldade, e mesmo cercado por uma sociedade e até por familiares que rejeitavam os caminhos do Senhor, Deus o separou para um novo começo. Noé obedeceu, e essa obediência salvou sua vida e a de sua família. Ele foi preservado para construir algo novo quando tudo ao redor estava prestes a ruir. Assim também é conosco. Deus nos chama, com amor, para um novo começo. Talvez esse chamado te leve por um caminho solitário. Talvez você sinta que está caminhando na contramão de tudo e de todos. Mas saiba, é um caminho de preservação e transformação. Deus não quer que você se perca em um mundo que caminha para longe dele. Ele quer que você seja separado para cumprir algo eterno. Porque Deus nos chama a deixar até mesmo os laços mais profundos. Porque seu amor é absoluto. Ele sabe que, para sermos totalmente dele, precisamos estar livres de tudo o que nos impede de obedecer com inteireza. Às vezes, isso inclui deixar para trás pessoas que amamos. Em Mateus 10:37, Jesus declara: quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Ele não está nos ensinando a desprezar, mas a priorizar o reino. Colocar Deus acima de tudo é o chamado. E isso nem sempre será fácil.
Quando decidimos seguir a voz de Deus, somos convidados a confiar mesmo sem compreender. Ele vê o fim desde o início. Ele nos levará à paz, à cura e ao cumprimento do propósito eterno. A separação, por mais dolorosa, pode ser necessária para que você viva a plenitude da vida que Ele planejou. Deus está te chamando para a liberdade. Não uma liberdade qualquer, mas aquela que só é encontrada em Cristo. Livre de exigências humanas, livre da necessidade de aprovação terrena. Ouça o que Ele diz agora ao seu coração. Confie em mim. Tenho algo melhor para você. Há um chamado maior sobre a sua vida. Não tema se tiver que deixar para trás até, mesmo os que você mais ama. Esse é o convite de Deus para um novo tempo. Ele não quer que você permaneça em vínculos que te sufocam espiritualmente. Ele quer te levar à bênção da obediência, ao renovo da alma e ao cumprimento do plano celestial que Ele desenhou para você. Ele está te chamando para algo mais alto, algo eterno. Obedeça à sua voz, mesmo em meio às dores familiares. Deus não te deixará só. Ele continua te guiando. Muitas vezes, os sinais não vêm com clareza. Eles se manifestam como inquietações, desconfortos, percepções sutis de que estamos fora do lugar. Podemos ignorá-los, tentar silenciá-los, porque queremos manter a paz, conservar os laços. Mas a verdadeira paz está em obedecer a Deus, não em se conformar com o que nos afasta dele. Esses sinais podem vir como um vazio persistente, uma sensação de que a fé está sendo sufocada, que a intimidade com Deus está se perdendo. Eles não são punições, são atos de amor. São apelos divinos dizendo: saia daí, eu tenho mais para você. Abraão também foi chamado assim. Deus lhe disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. Ele não sabia para onde ia, mas obedeceu. Deixar sua casa, sua cultura, sua segurança não foi castigo, foi amor. Foi a preparação para se tornar pai de uma nação. Deus o separou para moldá-lo, para falar com ele com clareza, para prepará-lo para algo grandioso. Do mesmo modo, Deus pode estar te pedindo que se distancie de ambientes e pessoas, até mesmo familiares, que não estão alinhados com o plano que Ele tem para você. Isso pode exigir decisões difíceis. Mas lembre-se, não é abandono, é redenção. O afastamento pode ser a ponte para o novo de Deus em sua vida. Assim como aconteceu com Abraão, Deus está te chamando não porque rejeita o que você ama, mas porque te ama demais para permitir que você fique onde não vai florescer. Ouça, Ele está te chamando agora. Às vezes, afastar-se do que é familiar é o que nos impulsiona para a verdadeira transformação. A proteção de Deus não é a ausência de dor, mas presença constante que nos guia rumo ao crescimento espiritual. Quando Ele fala ao nosso coração, está nos conduzindo a um lugar de vida, e não de perda. Muitos afastamentos que parecem dolorosos são, na verdade, atos de preservação divina. O Espírito Santo nos alerta, nos inquieta, nos chama a sair de ambientes e relações que enfraquecem nossa fé. Mesmo que pareça perda, na verdade é ganho. Deus está nos guardando para algo maior. Obedecer a Deus nem sempre é fácil. Às vezes, envolve renúncias difíceis. Abraão deixou tudo para trás por obediência, sem saber o que o aguardava. Moisés abandonou o palácio para libertar um povo. Ambos provaram que a obediência nos leva ao propósito, mesmo quando custa algo valioso. Jesus nos ensinou que segui-lo pode significar priorizá-lo acima de todos os laços, inclusive os familiares. Não se trata de rejeitar pessoas, mas de colocá-lo em primeiro lugar. Só assim experimentamos a liberdade real, aquela que nasce de viver segundo o plano de Deus. Deus não nos chama ao isolamento, mas à separação do que nos afasta dele. Como ramos que são podados para dar mais fruto, passamos por processos que doem, mas nos preparam para frutificar ainda mais. Às vezes, Ele remove o que é bom para nos entregar o que é eterno. A poda é amorosa, é uma purificação, um chamado à maturidade espiritual. Deus sabe que para alcançar o que é celestial, é preciso abrir mão do que é apenas terreno. O fogo prova, limpa, transforma e nos posiciona no centro da vontade de Deus. Deus nos convida a sermos moldados à imagem de Cristo,
E essa transformação começa por dentro. Muitas vezes, isso implica em nos afastarmos de pessoas ou situações que não refletem o caráter de Jesus. Esse distanciamento não é perda, mas um processo de purificação para vivermos plenamente para Deus. Às vezes, é necessário abrir mão de algo bom para receber o que é excelente em sua vontade. Esse processo não é confortável. Pode causar dor, sensação de vazio e até confusão. No entanto, cada passo de obediência nos leva a um lugar de maior profundidade espiritual. Como Paulo afirma em Romanos 8:28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que o afastamento doa, ele prepara terreno para frutificação. A história de José é um exemplo claro. Separado da família, traído e humilhado, Deus usou tudo para fazê-lo instrumento de salvação. Da mesma forma, somos podados para crescer. A poda é dolorosa, mas essencial. Ela nos fortalece, amadurece e nos capacita a cumprir nosso propósito em Cristo. Deus também nos chama a uma liberdade que vai além das aparências. Libertação não é só deixar hábitos externos, mas romper correntes internas como medo, culpa, orgulho e expectativas alheias. Muitas vezes, somos presos por pressões familiares ou sociais que nos afastam do plano de Deus. Cristo nos oferece uma liberdade real, uma vida guiada por Sua palavra, e não por padrões humanos. Gálatas 5:1 nos lembra: permanecei firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Essa libertação não vem sem renúncia. Precisamos nos desligar do que nos impede de crescer espiritualmente, inclusive relacionamentos que não edificam. Jesus ensinou que onde está nosso tesouro, ali estará nosso coração. Mateus 6:21. Se vivemos para agradar aos outros, acabamos nos afastando de Deus. A verdadeira liberdade exige entrega total a Ele. É um processo, e Deus nos fortalece por meio do Espírito Santo para romper com o que nos prende. Conforme avançamos em obediência, Ele nos revela mais áreas que precisam ser libertas. Quanto mais perto dele, mais livres nos tornamos. Mesmo que o preço da obediência seja alto, a recompensa é uma vida cheia de propósito, paz e alegria. E quando Deus nos chama a nos afastar de certas pessoas, especialmente aquelas que amamos, isso pode doer profundamente. Mas é nesse lugar de dor que Ele nos ensina a perdoar. O perdão é essencial para a nossa cura. Ele nos liberta do peso do passado, das mágoas e ressentimentos. Jesus, mesmo sendo injustamente condenado, orou por seus algozes, Lucas 23:34. Seu exemplo nos ensina que perdoar é um ato de coragem, não de fraqueza. Em Mateus 18:21-22, Jesus nos chama a perdoar ilimitadamente. Esse perdão nos liberta e nos alinha ao coração do Evangelho. Deus nos convida a viver livres, não presos ao passado, às expectativas humanas ou ao medo, mas livres em Cristo, para vivermos de acordo com a sua verdade e sermos quem Ele nos criou para ser. Perdoar é um ato de coragem, rendição e fé. Não significa justificar o erro, mas entregar a dor nas mãos de Deus para sermos curados e libertos. Guardar mágoas nos aprisiona. Ressentimentos viram correntes invisíveis que sufocam a alma e nos impedem de seguir o plano de Deus. O perdão quebra essas amarras. Ele é o caminho para a liberdade, mesmo quando é difícil. Deus não permite afastamentos para nos punir, mas para nos proteger e restaurar. Às vezes, o distanciamento é necessário para crescermos e nos parecermos mais com Cristo. Quando soltamos a raiva e abrimos o coração, damos espaço para a cura divina. A Bíblia nos ensina: perdoem como Cristo perdoou vocês. F4, 31-32, CL 3:13. O perdão não é sentimento, é escolha. É confiar que Deus fará justiça e transformar a dor em bênção. É um reflexo do amor de Jesus e um testemunho vivo do seu poder em nós. O afastamento de pessoas queridas pode doer, mas muitas vezes é o início de algo maior. Deus conhece o futuro. Ele separa para curar, remove o que atrasa nosso crescimento e nos conduz ao centro da sua vontade. Assim como José, que foi separado da família, traído e humilhado, mas no final entendeu que tudo fazia parte do plano de Deus. Gênesis 52:20.
nós também podemos confiar que nossas perdas podem se tornar grandes vitórias nas mãos do Senhor. Deus não nos abandona. Ele nos guia. Cada separação pode ser um recomeço, um passo rumo ao propósito eterno. Mesmo na dor, Ele está agindo, moldando-nos e nos preparando para algo melhor. O afastamento é um processo de purificação, de realinhamento com a vontade divina. O futuro que Deus tem para você é de paz, restauração e propósito. Confie nele. Ele transforma feridas em testemunhos, separações em crescimento e lutas em libertação. E lembre-se, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha essa mensagem com mais alguém e comenta aqui o que Deus falou com você hoje. Vamos juntos espalhar essa palavra de fé.